Olá, sejam todos muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do nosso GX2 Talks. Eu sou a Luísa, Head de Marketing aqui na GX2, e para esse papo a gente conta com o Luiz Garcia, CEO e Founder também da GX2, para a gente conversar um pouco mais sobre um tema que a gente já vem levando para várias empresas, que é a aplicação da inteligência artificial dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Para começar, para a gente aquecer, se tu tivesse que definir em uma palavra essa inovação que é a aplicação da inteligência artificial nesse contexto, qual seria e por quê? Ótima pergunta, Lu. Eu acredito que no cenário que estamos vivendo, a nova era, a gente está vivendo uma era da revolução, uma revolução dentro do cenário do ciclo de desenvolvimento de software. Então, a minha palavra seria revolução. E o principal motivo, como toda e qualquer nova onda, novas mudanças, né, um processo de revolução de algo que era feito de uma forma e passa a ser feito de outra, tem muitas oportunidades, muitas coisas surgindo, muitas inovações acontecendo. E eu acredito que a IA, dentro desse meio, vem para transformar por completo a forma como nós fazemos. Antes da gente falar sobre metodologias, práticas, né, e tudo que está dentro desse contexto, eu acho importante a gente olhar um pouco para o cenário. A gente vem de uma evolução nos últimos 15 anos de tecnologias para resultar hoje onde a gente tem uma série de agentes autônomos e inteligentes que vão ser impulsionados por IA. Isso muda totalmente a forma como a gente vai gerir tecnologia e pessoas. Na tua visão, o que essa revolução representa dentro do ciclo de desenvolvimento de software, principalmente para a tomada de decisão de TI? Bom, eu diria que a gente vai ter que aprender a gerir não mais somente pessoas, mas também a gerir agentes que vão estar conosco dentro desse contexto, mais cedo ou mais tarde, fazendo parte do time de desenvolvimento. Então, eu acredito que o grande desafio nesse contexto é como orquestrar o trabalho entre humanos e bots, agentes, como a gente quiser chamar, que por sua vez, não serão mais, não somente executarão aquilo que nós pedimos, mas farão parte também de um ecossistema onde terão autonomia e independência para executar atividades dentro desse contexto de ciclo de desenvolvimento de software. Como tu enxerga essa transição de aplicativos para agentes de IA e qual o impacto prático disso na rotina? Excelente. Isso tem sido um diálogo constante, não somente dentro da cozinha, ou seja, dentro de casa, mas constantemente com os nossos clientes e parceiros. A confecção de software que passa desde a etapa de ideação, né, de concepção desse software, até mesmo a execução e construção dessas linhas de código para se transformarem no software, ele tem que ser repensado. Por exemplo, nós não mais idealizamos software da maneira como nós idealizamos anteriormente, porque agora nós temos um elemento adicional, né, que está interagindo com esses dados, com essas visões. Então, a gente passa a não ter mais um sistema que seja reativo, onde ele busca ou espera um clique para poder executar algo, e sim a disponibilização daquele conteúdo por uma nova interface, uma interface de chat, uma interface onde eu posso disponibilizar o dado de diferentes maneiras e ser requisitado de diferentes maneiras. Então, essa interatividade, que de certa forma é o novo, é a evolução da internet, né, que anteriormente se chamava de Web 4.0, agora nós estamos na Web agêntica, onde a gente tem um elemento adicional, não mais apenas o servidor e o usuário, mas um terceiro elemento interagindo dentro desse ecossistema, que vai consumir e vai executar tarefas de forma autônomas e independentes. Então, esse eu acho que é o grande diferencial que a gente tem que se colocar em xeque na hora de conceber software. Trazendo essa mesma realidade para o ciclo de desenvolvimento, como que eu usufruo desse mesmo conceito de agentes, onde eu delego e eu também empodero para realizações de tarefas para otimização e busca de performance. Então, esse é um cenário, como eu comentei, assim, baseado em revolução, que nos faz repensar a forma de construção. Eu acredito muito que o cenário de hoje e futuro
vai estar ao redor dentro desse contexto, da utilização desses agentes para execução de tarefas, isso seja para conceber software ou seja para desenvolver, né, construir software. Bom, a gente vem falando muito sobre IA generativa, web agêntica e uma série de termos, né, que estão rodando aí essas discussões. Eu quero entender contigo na prática, qual que é a distinção entre elas e o que isso muda dentro da forma de desenvolver software e da estratégia. Legal, Lu, porque eu acho que esse é um grande desafio que nós estamos tendo atualmente, uma vez que todo mundo tem falado de IA, né? E colocando tudo dentro do mesmo pacote. E, na verdade, nós temos uma série de distinções, né? E aí, hoje, a gente associa IA com IA generativa por padrão. Então, quando vem à mesa a palavra IA, a gente associa a um chat GPT ou a um Gemini da Google, e quando a gente está falando de agentes, a gente está falando de muito mais do que isso. A gente está falando de uma construção de uma entidade, de um robô, que muitas vezes a gente falou que os agentes são a evolução dessa parte de robótica, né, e de serviços autônomos, que podem sim usufruir dos mesmos conceitos, da mesma ferramenta que é uma IA generativa. Então, para tentar simplificar, IA generativa são os chats GPTs, os Geminis, são os Grok 3 da vida, onde eu tenho um chat, um prompt que eu realizo para obter uma informação baseada em conhecimento que ele foi treinado, né, com uma massa de dados prévia. Então, que são os LLMs, os modelos, né? Quando eu tenho a parte dos agentes, na verdade, eu estou construindo um sistema, um aplicativo, que vai ter uma série de funções, inclusive o empoderamento de realizar atividades em diferentes sistemas. Então, eu posso ter ali um conceito da utilização dos LLMs, dos modelos de IA generativa, para poder fazer interpretações e trabalharem sobre contextos diferentes, mas eu vou empoderá-lo para poder fazer atividades como acessar o e-mail, como realizar atividades em sistemas de terceiros. Então, todo esse contexto ele só é possível também pela evolução que a gente teve na parte de comunicação, né? Na padronização de comunicação. Então, o conceito de MCP, né, que é o Model Context Protocol, foi o que permitiu padronizar essa comunicação e empoderar, né, os sistemas ou os agentes para poder executar atividades e cumprir objetivos comuns. Então, diferentemente de um chat GPT, por exemplo, onde ele me fornece informações, quando eu estou falando de agentes, ele não vai me fornecer informações, ele vai cumprir um objetivo maior. Por exemplo, eu delego uma função, um objetivo de que é agendar uma reunião com o cliente XY. Né? Então, ele vai acessar a agenda, ele vai construir um texto, que aí ele pode utilizar uma IA generativa para fazer isso, ele conhecendo o contexto daquele cliente, então ele vai ter como uma das ferramentas a IA generativa, mas é uma composição de tarefas e ferramentas que eu delego para que ele execute, e aí eu tenho um objetivo claro que ele precisa executar. Então, diferentemente da IA generativa, os agentes eles realizam tarefas baseadas em um objetivo. Então, pode ser múltiplas tarefas, né? Um workflow de ações para a realização, inclusive permitindo tomadas de decisões baseadas nisso. Então, a grande diferença das duas está baseada nesses dois conceitos. Legal. Compartilha com a gente um exemplo concreto de uma ferramenta que faz justamente esse trabalho de par junto com os desenvolvedores e que pode tomar essas decisões. Maravilha. Hoje, várias estão disponíveis, mas a Microsoft, junto com o GitHub Copilot, tem aplicado esse contexto dentro do ciclo de desenvolvimento de software. Então, hoje, através do GitHub Copilot, eu tenho a parte de uma IA generativa integrada, né, que é a possibilidade de eu ter um prompt e interagir com o código, com aquele prompt, perguntando coisas, solicitando, por exemplo, coloque aqui um teste unitário, refatório código X, enfim.
ou utilizar essa mesma ferramenta, que aí eu saio do contexto de uma IA generativa integrada e passo a utilizar isso no modo agêntico do GitHub Copilot, onde eu delego uma tarefa para ele. Por exemplo, se eu tenho um bug a ser corrigido e eu estou trabalhando numa atividade, numa feature, né, numa funcionalidade que eu estou desenvolvendo, quando esse bug aparece e eu configuro para que um agente pegue aquela atividade e execute, corrija o bug, hoje é possível fazer. Então, nesse contexto, se eu tenho esse agente preparado, ele entende qual que é o bug, ele cria um ambiente de desenvolvimento apartado ao meu, ele entende o contexto, ele cria uma documentação, ele corrige o bug, ele cria um teste unitário, ele testa baseado nisso e depois coloca em modo preview para que eu, humano, que estou fazendo uma outra atividade, possa validar, aprovar e depois fazer o sincronismo desse código-fonte. E aí, dessa forma, eu tenho aqui não só uma ferramenta que me apoia no desenvolvimento, mas que estende a minha atuação de forma independente e autônoma para realizar atividades. Então, acho que o GitHub Copilot é um grande exemplo que eu posso trabalhar ele tanto no formato de uma IA generativa, quanto no contexto de agente integrado, onde eu delego um objetivo claro, que é, por exemplo, corrija o bug que foi reportado. Uhum. E quando a gente fala de ferramentas tipo a Lovable, onde a gente coloca num prompt o que a gente precisa, ela gera um software e me devolve, versus o Copilot que tu acabou de trazer, qual que é a diferença de cada um mais profundamente e aonde que é melhor usar cada uma das soluções? Excelente. Ferramentas como Lovable ou outras que têm como objetivo criar software baseado em um prompt ou uma série de informações prévias que eu vou disponibilizar, eles aceleram muito e são muito bons, especialmente para a parte de prototipação de ideias. Mas eles não estão trabalhando sobre um contexto, eles não estão trabalhando com a parte de entender meu ambiente de desenvolvimento, meu padrão de desenvolvimento. Então, a parte de manutenabilidade, a parte de pensar em future proof, na parte de eu trabalhar de uma forma corporativa, com padrões pré-estabelecidos. Essa ferramenta ela não vai atender, porque ela vai fazer de um formato onde seja muito rápido eu obter o software desejado para que eu possa validar uma ideia, mas dentro de um contexto onde eu tenha que ter uma governança, isso não se aplica. Pelo menos é o que a gente está vendo atualmente. Então, ótima ferramenta para prototipar, por uma ferramenta corporativa que exige governança, segurança sobre os dados, acredito que aqui nós temos uma certa diferença e aí é onde o GitHub Copilot entra, para poder fazer atividades, integradas a esse contexto mais corporativo. Legal. Muitas empresas trazem, né, dúvidas pra gente perguntando como que podem adotar a inteligência artificial dentro do seu contexto e essa ânsia, né, por adotar. Se tu tivesse que trazer, assim, uma dica ou por onde tu começaria essa aplicação, o que que é importante ser avaliado para ver se faz ou não faz sentido? Excelente. Eu acho que a principal preocupação que a gente tem, enfrentado e desafios dentro da adoção de um novo método de construir software, que é exatamente essa revolução que a gente comentou há pouco, tende a no mundo corporativo, relacionado à parte de governança e segurança da informação. Uhum. Então, o que que nós, o que que nós sugerimos? Uma metodologia onde eu consiga fazer uma validação, onde eu coloque todas as hipóteses que eu quero validar, dentro desse mundo mais controlado, seja num projeto, seja um módulo, seja uma squad trabalhando sobre esse contexto. E depois de validado, depois de ter a confiança de que isso, de fato, está trazendo os benefícios esperados, aí escalar isso para uma adoção maior. Então, a gente sempre fala que, mais do que a gente adotar um novo método e desconstruir todo o antigo, é passar por uma jornada de transformação onde a gente meça um resultado e que esse resultado faça sentido para poder escalar. Uhum. Então, a gente
preza e tem feito isso com uma série de clientes e parceiros, a adoção baseada em fases, né. Então, pequenos projetos, pequenos módulos, colhe o feedback e aí escala. Até porque para que a gente possa utilizar eh, a inteligência artificial nesse ciclo, ela requer um nível de maturidade, nível de automação muito grande para que os resultados sejam, eficientes também, senão vai ser simplesmente uma ferramenta para ajudar a escrever códigos, e isso é o que a gente chama de ele simplesmente vai resolver o conceito de boilerplate, que são aqueles códigos repetitivos que eu posso delegar, e não dentro de um contexto mais estratégico e eficiente a médio e longo prazo. Para a gente encerrar, então, na tua visão, quais são os principais benefícios que as empresas que estão aplicando a inteligência artificial estão recebendo e estão percebendo no seu dia a dia? Ótimo. Essa pergunta ela sempre tem uma expectativa de resposta, de velocidade, né, de agilidade, de fazer mais com menos. Os números que a gente tem, acompanhado, especialmente das grandes empresas relacionados por exemplo, à adoção do GitHub Copilot, que eu mencionei anteriormente, eles não são astronômicos em termos de velocidade, de fazer software em menos tempo, em 50, 60%. Os números que a gente tem acompanhado por empresas que têm um nível de maturidade, de adoção de IA e também de DevOps, que é onde tem automação nesse ciclo de desenvolvimento de software, quando nós temos uma maturidade, baixa, é de 15 a 25% de velocidade, uma maturidade moderada de 25, 30, e aqueles que têm maturidade maior de 40, 45 ou até mais. Então não são números que são números significativos, mas não são números, assim, de 100%, né, a metade do tempo de desenvolvimento ou algo do tipo. Mas os ganhos eu acredito que eles não estão só relacionados à parte de fazer software mais rápido, e sim fazer software diferente. E Uhum. aí quando eu falo diferente, os benefícios estão em segurança, especialmente, porque assim como nós temos a inteligência artificial nos beneficiando para fazer mais coisas e ter acesso a mais informações, isso também tem potencializado, os ataques cibernéticos. Então, construir software seguro não é mais uma opção, né. E com o uso de inteligência artificial, ele me permite adotar práticas que inibam, né, ou que mitiguem esse risco de ataques cibernéticos de uma forma que anteriormente, sem a adoção de inteligência artificial, seria mais difícil, eu teria que ter uma equipe dedicada para esse cenário. Então, dentro desse contexto, eu acredito que os benefícios não estão só relacionados à parte de velocidade de entrega, mas muito relacionado à segurança, à manutenibilidade. Por exemplo, a gente sabe que quando no passado, sem o uso de inteligência artificial, muitos débitos técnicos a gente deixava para trás e aquilo nunca era resolvido. Então, refatoração de código, cobertura de testes, então eu entrego o software e depois começo a fazer o outro, e a cobertura de testes unitários que me permitam automatizar, os testes regressivos eram muitas vezes deixados de lado, e isso a inteligência artificial, né, a adotada, me permite fazer isso mais rapidamente. Enquanto eu tenho código sendo escrito, eu tenho código também sendo incorporado de natureza de segurança, de cobertura de testes e também dessa parte de governança de forma geral. Então, acredito que os benefícios eles são muito maiores, inclusive não relacionados à velocidade, e sim à qualidade. Excelente. Obrigada, Luiz, pelo teu tempo, por todas as coisas que tu trouxe aqui pra gente. Com certeza foi muito interessante para quem está nos acompanhando. E eu reforço o convite para todo mundo que quiser saber mais sobre a aplicação de inteligência artificial dentro do ciclo de desenvolvimento de software, procura a GX2.